Olá, doutora Raquel Rep aqui com vocês novamente no nosso canal do YouTube. Psiquiatra, acolhedora, amo demais, professora também, para quem nos acompanha. E, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre as diferenças entre depressão e tristeza. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, e a gente já deu um spoiler para vocês, sobre as diferenças entre depressão e tristeza. O que preciso tratar, o que eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, ou ambos, o que é passageiro, são coisas da vida da gente que às vezes a gente fica levando coisas sérias que poderiam ser tratadas e às vezes a gente superestima coisas que seriam naturais na vida da gente. Eu percebo isso, me dói um pouquinho, sabe? Às vezes uma hipermedicalização de sintomas da vida, né? Todo mundo fica triste e vimos muito isso na psiquiatria. Gente, meu Deus do céu, ir num psiquiatra sem sair de lá com 2, 3 remédios é impossível, isso não acontece mais. Mas cadê a conversa? Cadê o acolhimento? Sabe? As minhas consultas duram mais de 1 hora porque a gente precisa conversar, precisa entender, tem a história da pessoa, tem muita coisa envolvida que não é apenas químico no nosso cérebro, não tá tudo baseado em química. Claro que existem desarranjos químicos, mas eles trazem ou vêm, né, de histórias de vida e trazem as consequências das doenças psiquiátricas. Uma delas é a depressão. Depois da ansiedade, é a doença mais frequente que existe nos casos psiquiátricos. Hoje é uma das doenças, sem dúvida, talvez a primeira ou segunda que mais incapacita as pessoas para o trabalho. É uma doença que traz em 75% dos casos de suicídio tem como doença de base um certo grau de depressão, e uma depressão grave em algum momento que fez a pessoa ou tentar ou cometer suicídio. Então a gente está falando de uma doença altamente prevalente, ou seja, altamente comum no meio da população, grave, que causa letalidade através do suicídio, que causa muito sofrimento para a família. Não é só o paciente que sofre quando existe uma doença psiquiátrica, a família toda se mobiliza, fica preocupada, fica cuidando, né? Existe um grau de sofrimento ali para a família que muitas vezes é muito difícil de se lidar também, certo? Além de que alguns pacientes ainda sofrem de preconceito, porque as pessoas à sua volta não entendem que depressão existe sim, que depressão é um problema, que é real. Eu tenho, nos dias de hoje, com o tanto de ciência que temos para comprovar a existência da psiquiatria, a gente escuta frases de que isso é uma falta de pia para lavar louça, ou falta de um terreno para carpinar. É um absurdo. A depressão existe. Mas quando vira depressão? Quando é tristeza? Quando é um dia ruim? Quando é um período ruim? Quando é um luto? E luto não é só de perder pessoas, tá? A gente tem luto em qualquer perda significativa pra gente. Então, luto pode ser se eu perder um filho. Meu Deus, quem perde um filho nunca mais vai ter a mesma alegria de viver.
Luto é se eu perder, talvez, o meu emprego, eu gostava, é um luto. Luto é eu perder, muitas vezes, a minha capacidade de renda, diminuiu muito o meu salário, a capacidade aquisitiva, é um luto. Eu não posso dar mais a mesma escola para o meu filho, ou comprar as mesmas coisas. Então, qualquer tipo de perda significativa na vida é um tipo de luto. Depressão pós-parto existe, né? Aqui eu acho que cabe um bom exemplo. Existe um período no pós-parto de 15 dias depois que a mulher ganha neném, aonde pelas mudanças hormonais, pela rotina, criança acordando à noite, amamentar, preocupação, né? Existe uma fase de 15 dias ali onde ela desaba. Eu senti isso, sabe? Que se chama plus puerperal, mas não é depressão, que não precisa tratar, que vai passar. Então, claro que se isso é muito grave, que se isso tem sintomas, né, muitas vezes de confusão, que causam perigo, nossa, segundo, terceiro dia a gente já tem que procurar ajuda. Mas casos que são naturais, tá? Então, quais são os critérios, Raquel, para eu dizer que eu tenho depressão? Em primeiro lugar, o fator tempo, tá? Tristeza, gente, todo mundo tem, sabe? E é um sentimento, assim como é alegria, assim como é ansiedade, assim como é raiva, assim como é preocupação, sabe? Temos e necessitamos destes sentimentos. Mas a tristeza, ela se torna patológica, ou seja, muito profunda. E se transforma em depressão quando você tem essa tristeza profunda na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, por no mínimo 15 dias consecutivos. Opa! Então aqui a gente já tá falando de critérios diagnósticos para dizer que eu tenho depressão ou não. Então não é aquela tristeza de quando, sei lá, eu tô meio chateada, aconteceu alguma mudança na minha vida que eu não gostava, ou então tô adoentada, imunidade baixa, você fica meio fraco, só quer a cama, parece que você tá meio triste, teve alguma discussão, mas isso não te deixa numa tristeza profunda, numa melancolia, na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, por pelo menos 15 dias consecutivos, certo? Então esse é um grande critério pra gente pensar e já pensar desviar o negócio para a depressão. Outro exemplo é o luto, né? Eu falo, meu Deus, se eu perder meu filho, nunca mais, né? Segundo critérios diagnósticos, dizem que depois de 15 dias, se aquilo não passar, já tem que tratar. Eu particularmente discordo disso. Eu acredito que cada pessoa tem seu tempo de luto, mas a gente tem que ver o grau de parentesco, a proximidade daquela pessoa e ver se depois de um tempo razoável os sintomas estão melhorando, ela consegue esquecer um pouco mais, ela não sofre tanto, não que não vai deixar de sentir saudade, vai deixar de sentir saudade para sempre, mas o quanto de sofrimento aquilo tá tendo, se tá piorando ou melhorando, pra gente decidir se tá entrando num luto patológico, que é o luto doença, que aí sim é necessidade de usar medicamentos, de fazer terapia e tudo mais. Outro sinal que a gente deve ficar atento é no prazer que tem nas atividades de vida. Isso se chama anedonia. Anedonia é um sintoma presente na depressão, tá? Anedonia é você gostar de fazer alguma coisa e de repente aquilo não tem graça nenhuma, né? Eu adoro ir na igreja, eu adoro caminhar no parque, no domingo eu adoro ir tomar um sorvete com meu filho, eu adoro uma vez por semana ir fazer a unha e me cuidar e coisas
muitas vezes muito simples, tá? Não significa coisas grandiosas, mas são coisas que te dão prazer de fazer. E se você de repente para de ter prazer nisso, sinal de alerta para a depressão. Outra coisa são pensamentos de morte, tá? Que não significa diretamente o suicídio. Começa com primeiro pensamentos de se Deus me levasse seria melhor. Morte passiva, se eu tivesse uma doença. Se que vontade de abandonar tudo, até ir agravando, a ter pensamentos de autoextermínio, pensamentos de suicídio, e muitas vezes já tendo planejamento, preparativos, data. Nossa, aí quando a gente chega em planejamento, em método, é caso em grande parte das vezes de internamento dessa pessoa que está numa depressão grave. Então, pessoal, nem tudo é depressão. Lembrar desses, claro que existem outras coisas, como o isolamento, a pessoa passa por mais de 15 dias, não querer ver ninguém, quer ficar sozinho no escuro, diminuição de apetite, diminuição da libido, da parte sexual, a alteração do sono, que pode ser para mais ou para menos, alterações que a gente vê na atividade, a pessoa começa a faltar do serviço, sempre cuidou tão bem da casa e aquilo lá não tem mais importância, então vai reduzindo, ela vai ficando lentificada, a memória, a concentração são afetadas em grande parte das vezes pela depressão, mas lembrando que isso tem um período que tem que ser, progressivamente vai acontecendo e vai afetando a pessoa até a gente chegar a um diagnóstico de depressão. Muitas vezes é tristeza e às vezes a gente precisa um colo, um abraço, às vezes a gente precisa um chocolate, precisa descansar, certo? Então não sejamos afoitos em fazer diagnósticos precoces quando a gente está sofrendo de tristeza normal, mas também não deixamos passar casos que seriam tratáveis, e doença, quando ela tá no início, é muito mais fácil e efetivo o tratamento. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Na dúvida, procure um profissional de saúde, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, certo? Para que seja feito o diagnóstico, se for o caso, e logo introduzido o remédio, a psicoterapia. Ou então, não, vamos ver como é que isso vai andar, vamos esperar um pouquinho mais, para ver se isso realmente é doença. Espero ter clarificado, e a gente tem que ter esse discernimento, de não ir trazendo doença para aquilo que são sintomas de vida, e também não deixar escapar doenças achando que não é nada. Um grande abraço.